Olá, seja bem-vindo ao Religare, Conhecimento e Religião. Como pensar a religião depois de Nietzsche? Para o filósofo alemão, o cristianismo está contaminado por uma moral de negação da vida. Como compreender esta afirmação? Hoje, no Religare, eu recebo o professor Robione Landim. Ele é doutor em Ciência da Religião pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Bem-vindo, Robione, um prazer recebê-lo aqui para falar de um tema que é de interesse comum, né? Nosso. Obrigado, Flávio. Agradeço a você, a sua produção. É uma oportunidade ímpar estar aqui. Estou satisfeito, alegre por essa oportunidade. Agradeço. Importante contar com a participação, né, do pessoal formado lá pela Universidade Federal de Juiz de Fora, um programa que está completando neste ano 25 anos de fundação como programa de Ciência da Religião, mestrado e doutorado já. De fato. Bem, para rever este e outros programas, basta acessar o nosso canal no YouTube. Acesse Religare, Conhecimento e Religião, curta e compartilhe o nosso programa. Robione, para falar sobre esse tema, né, talvez as pessoas, quando ouçam falar de Nietzsche, logo se lembrem da famosa frase, igualmente mal compreendida, né, a frase sobre a morte de Deus, nesse filósofo alemão. No âmbito da sua pesquisa, que pistas você nos dá para a compreensão desse diagnóstico que o filósofo faz na sua época? Muito bem, essa é de fato uma pergunta central dentro do pensamento nietzschiano, e alguns pontos interessantes para a gente compreender essa passagem é o seguinte: o Nietzsche não trabalha na sua análise da morte de Deus, no seu anúncio da morte de Deus, ele destaca justamente esse caráter de anúncio. Enquanto anúncio, a morte de Deus é essa passagem anunciada pelo homem louco no livro A Gaia Ciência, no fragmento 125. Então, esta passagem, enquanto anúncio, não quer ser uma tese de demonstração acerca da existência ou não existência de Deus. Muito bem. Se não se trata ali de uma tese, de um tratado acerca da existência ou não de Deus, como compreender, num sentido filosófico, tal anúncio? Na medida em que o anúncio da morte de Deus não é entendido como uma tese, um tratado, o Nietzsche quer compreender Deus ali mais enquanto uma estrutura lógica de pensamento que tende a compreender a realidade a partir de um ideal supremo, de uma instância suprema. Qual que é o problema disso? Na medida em que Deus se torna uma instância suprema, esta vida marcada pelo seu dinamismo, pela sua fluidez, tende a ser negada. Né? Então, a morte de Deus, ela consiste, então, colocar em questão uma estrutura de pensamento que enfatizou demasiadamente uma racionalização da vida. E na medida em que a vida foi racionalizada, aspectos da sua multiplicidade foi sendo negada. Sim, essa compreensão que você está nos trazendo, né, a partir das suas leituras sobre este filósofo alemão, o Nietzsche, como você bem disse ainda há pouco, se refere a um conceito Deus na tradição do pensamento. Não é? Isso é a mesma coisa que a experiência de Deus que faz os religiosos no seu cotidiano? De que maneira isso impacta, esse conceito Deus impacta nessa experiência religiosa que as pessoas vivem no seu dia a dia? A pergunta é interessante no sentido... Não é a noção de Deus, nesse sentido, não se equivale, no primeiro momento, à compreensão religiosa que o fiel elabora, né? O Nietzsche entende que Deus entra na história da filosofia como uma estrutura lógica para compreender a realidade. Com outras palavras, o homem tem uma dificuldade de lidar com o dinamismo, com aquilo que é mutável, não é? Então, justamente para compreender, para afirmar a sua vida, tende a afirmar uma instância superior, uma estrutura lógica, um fundamento. Deus é entendido como um fundamento
né, um substrato a partir do qual a vida é entendida. Nessa perspectiva, a noção de Deus influencia-se no modo como nós vivemos a vida. Porque eu vou viver a minha vida não afirmando, não compreendendo a partir dela mesma, mas sempre a partir de uma instância ou outra, sempre a partir de uma dimensão que é entendida como a verdadeira, como a que é mais real possível, né? Esse tema, ele, ao longo da história da filosofia, ele se faz muito presente quando, enfim, então desde os primeiros filósofos, né, se discute a questão do movimento ou do não movimento. Isso. O Nietzsche ele tem uma intuição filosófica a partir de Heráclito, não é? O Heráclito é o Heráclito de Éfeso, esse filósofo grego, tem como tese afirmar que o ser é e precisa não ser, né? A realidade é entendida como um fluir constante. Ele entende a vida marcada por um equilíbrio de forças, um equilíbrio de mudanças, não é? Não é uma mudança caótica, desorganizada, mas equilibrada na perspectiva de Heráclito. Na medida em que o Nietzsche, então, tem uma intuição da filosofia, do pensamento de Heráclito, ele também tende a pensar a vida não de maneira petrificada, que passou a ser concebida a partir de Sócrates, na medida em que a filosofia socrático-platônica valorizou demasiadamente a razão, a racionalidade. Então, a partir desse momento, a vida tende a perder esse caráter, essa marca do dinâmico, que é o modo como Nietzsche a compreende. Ele compreende a existência marcado por um fluir constante. Sim. Bom, nós estamos falando aqui de aspectos que você mesmo mencionou, né, metafísicos da filosofia, mas há também um impacto na questão da moralidade, né? Essa abordagem, ela tem um aspecto moral que nós precisaríamos considerar. Muito bem. A pergunta, então, é essa, né? Como que a noção de Deus, como que uma ênfase na racionalidade está articulada com uma moral, né? Ela está articulada com uma moral no sentido de que ela também ela estabelece uma avaliação da vida. Na medida em que eu acredito que, através da razão, dos conceitos, na medida em que eu acredito que a razão possa descrever a realidade tal como ela essa crença, essa fé, elabora uma realidade perfeita, não é? E, consequentemente, a vida no seu fluir é tornado falso, é considerado como provisório, é considerado como a partir das categorias de passageiro, de efêmero. Sim. O que significa nesse contexto, então, aqui da nossa conversa, esse entendimento que Nietzsche tem sobre o cristianismo, que o cristianismo é uma religião que nega a vida? Então, com esses elementos que você apresentou aqui no início da nossa conversa, já dá para a gente chegar a algum entendimento sobre isso. O que é, afinal de contas, essa afirmação de que o cristianismo é a negação da vida, ou é negador da vida? Sim. Veja, então, que o cristianismo não está sendo entendido por Nietzsche como uma mera doutrina religiosa. Ele é entendido como platonismo para o povo. O cristianismo, no cristianismo, na religião cristã, também está operando uma maneira de pensar metafísica, e essa maneira de pensar metafísica, ela é dualista. Ela tende a conceber a vida sempre a partir de um ideal, sempre a partir de um mundo verdadeiro. Então, na medida que o cristianismo é platonismo para o povo, na medida em que ele reproduz uma estrutura de pensamento típico da filosofia socrático-platônica, ele tende a avaliar, a estimar esta vida por um viés negativo, por um viés de desvalorização, porque ele tem como
uma vida verdadeira, justamente o mundo ideal, né? O mundo ideal de Platão. Sim, é possível fazer algum tipo de crítica a esse modo de Nietzsche compreender o cristianismo? Todo o cristianismo é isso? Não é? Ou existe algum cristianismo que não seja negador da vida? Certo. Mas eu tenho a impressão que essa é uma questão boa para a gente começar o próximo bloco e a gente começa então, continua a nossa conversa a partir desse ponto. No Religare de hoje, aqui no estúdio, eu estou com o professor Robione Landim. Ele é doutor em Ciência da Religião pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Nós estamos conversando sobre Nietzsche e o cristianismo, conversa polêmica. A gente vai fazer um breve intervalo, voltamos já.